Olá a todos, sejam bem-vindos. Está iniciando mais um podcast, Dois Amigos. E está aqui, eu sou o Márcio Santos, com o meu amigo... O grande Capota. Capota, quem é o nosso entrevistado especial? Ora bem, hoje temos aqui um convidado muito especial, que até para mim é, e posso dizê-lo aqui, e agradeço muito ao Márcio, porque foi a pessoa que teve aqui esta ideia de o trazer cá. Portanto, o nosso convidado hoje é aqui o grande pastor Brasil, de Vila Nova de Famalicão, um pastor daqui da Igreja Evangélica. Estou certo? Sim, exatamente. Ok. Portanto, irão de certeza gostar muito de ouvir aqui a nossa conversa com o pastor Brasil aqui da Vila Nova de Famalicão, trazido aqui pelo nosso grande amigo Márcio Santos. Portanto, pastor Brasil, vou deixar aqui as honras para a apresentação aqui do nosso Márcio. Olá, pastor Brasil, seja bem-vindo. Olá. Boa noite. Já é de noite aqui em Famalicão. Já é de noite, é verdade, não pode esquecer. Pastor Brasil já foi um missionário, hoje é pastor, né? Já está aqui em Portugal há 34 anos. Já virou mais do que português, né, Brasil? Já sou mais português do que brasileiro. Eu acho que é mais português do que o Daniel aqui, né? Sou mais que ele, sou mais que ela. Do que a equipe toda. Produção, não se esqueçam que o pastor Brasil é mais velho que nós, ok? É mais português. Pastor Brasil, como é que foi sua jornada de sair do Brasil, me desculpa, para Portugal? Você sentiu no coração a convenção que direcionou você para cá? Como é que é? Conta um pouquinho aí da sua história. Ela, primeiramente, agradeceu o convite, né, de vocês, poder estar nesse bate-papo aqui. A história remete para 1976. Eu tive uma experiência, eu vim de uma família religiosa. Eu vou puxar um pouco para trás para a gente poder, para não pegar no meio do negócio. Então eu vim de uma família religiosa, muito religiosa, e aí minha mãe teve uma experiência, né, com Deus e tentou passar para os filhos, não é? A importância de ter uma experiência com Cristo. Okay. Eu acreditava nas coisas, né? Nasci num berço religioso, só que não entendia o que é essa questão de Jesus. Jesus tinha morrido por mim, por nós e tal. E minha mãe tentou falar e passar esta mensagem por 2 anos. Uhum. Mas eu não ligava para isso, eu queria outras coisas. Mas um determinado dia eu não por necessidade, não é porque tinha problemas na minha casa ou algum tipo de situação, sim, mas foi por querer saber, não é? Afinal de contas, Cristo morreu por mim. Então isso mexeu comigo e fez com que eu fosse atrás disso. Como é que funciona esse negócio? Eu conhecia as histórias, mas aquilo era história para mim, não era uma coisa real que tinha significado e que aquilo mexesse comigo. E aí eu fui atrás, né? Não foi por causa de problemas de saúde, nem porque tinha problemas com vícios, ou porque a minha família estava com problemas, toda desconjuntada, mas foi por curiosidade. Então eu quis saber e fui atrás. Porque a minha mãe e uma vizinha falavam para mim que Cristo tinha morrido e tinha ressuscitado, ele estava vivo para agir na vida da gente. E ele tinha poder para transformar a nossa vida. E eu não entendia nada, não sabia nada, e falei, então, como é que eu experimento isso? Se Cristo está vivo, como é que eu posso experimentar? Então, eram 3 situações, né, que me passou e que aquilo me fez sentido. Olha, você é um pecador. Eu não roubo, não mato, não faço... Como é que é esse negócio? Eu sou pecador? Não, você é pecador. E aí, você precisa reconhecer que é pecador, você precisa pedir perdão pelos seus pecados e arrepender do que você fez e pedir para Jesus entrar na sua vida. E pedir para o Espírito Santo mostrar, você acha que não tem pecado, mas pede para o Espírito Santo mostrar para você, para mim, que eu tinha pecados. E como é que é isso? Mostrar? Então, eu fui... A orientação era, entra no seu quarto, fecha a porta,
e pede para Deus, pede para o Espírito Santo, ó, mostra para mim os pecados que eu tenho. Porque eu achava, não roubava, não matava, não tinha vício, nunca bebi, nunca fumei, era religioso. Então, de certa forma, não batia as coisas, né? Porque eu achava que essas coisas eram para gente com problema, pessoas com drogas, pessoas que estavam doentes. Então, eu não associava muito. Aí, eu fiz isso. Fechei meu quarto, cheguei em casa, fechei o quarto, a porta, e fiz isso, fiz essa oração, sem conhecer direito. E pedi para que o Espírito Santo mostrasse para mim as minhas falhas. Esperei um pouco e começou. Eu fui orientado a colocar um papel. Sim. Aí comecei a escrever. Fiz isso, eu menti isso, eu fiz aquilo outro. E aquilo começou a fazer sentido, porque eu achava que não tinha problema nenhum. E aí foi um negócio, uma experiência muito forte. Depois eu pedi perdão para Deus e falei para ele entrar na minha vida. Porque haviam me falado, me explicado, que Jesus não poderia estar pendurado na parede. Porque eu tinha Jesus na parede, eu tinha Jesus pendurado aqui no meu pescoço. Eu andava. E aí que aquilo não era, porque o lugar de Jesus tinha que ser dentro de mim. E aquilo foi forte. Quando eu falei para Jesus, Jesus entra na minha vida, foi um negócio violento. Eu gostava de fazer aqui uma pergunta também dentro dessa sua mudança de vida. E antes de iniciar, se calhar, aqui algumas perguntas que me deixam com vontade de saber mais. Curiosidade, exatamente. Faço-lhe aqui uma pergunta, Pastor Brasil. Antes de mais, qual é o seu primeiro nome? Brasil. Ah, mesmo Brasil. Ok, mesmo Brasil. Brasil de Oliveira. Brasil de Oliveira. E a pergunta que eu faço é: quem é o Brasil de Oliveira? O Brasil hoje Sim. é a imagem e a semelhança de Deus. Foi criado, todos nós, a imagem e a semelhança de Deus. Temos uma identidade, né? Então eu carrego isso e entendo que eu devo na minha vida projetar a própria vida de Deus, espiritualmente falando. Ok, mas dentro dessa questão que fiz, eu quero saber, ok, hoje o Brasil de Oliveira tem uma identidade ligada com Deus. Sim. Então, e antes da entrada para a parte missionária, para a igreja, quem era o Brasil de Oliveira? Ou seja, qual foi a mudança na sua vida de o antes para os dias de hoje? Exatamente. O que acontece quando eu tomei essa decisão e pedi para Jesus entrar no meu coração, na minha vida começou a mudar. Por exemplo, eu aprendi a lutar boxe desde os 3 anos, 4 anos. Então eu me tornei um cara violento. Era tudo na briga. Palavrões, cada 10, 15 palavras, metade era tudo bobagem. E outras coisas que a gente fazia. E quando eu pedi para Jesus entrar na minha vida, em 15 dias eu nunca mais falei um palavrão. É hoje. E outras coisas que eu fazia, né? Por exemplo, a briga, nunca mais até hoje, eu briguei, eu lutei. E a minha vida começou a mudar. E aí eu comecei a amar a Deus e a Jesus. Ele fez sentido para mim, porque como religioso, eu não imaginava que eu podia ter Deus e senti-lo, porque o grande problema nosso hoje é que como nós não vemos as coisas, porque nós estamos num mundo hoje materialista, hedonista, existencialista, não é? Então, nós temos uma série de filosofias hoje que faz de nós o homem pós-moderno e é difícil a gente entender o lado espiritual do negócio, porque somos materiais. Eu só acredito no que eu pego e no que eu vejo. Exatamente, e entendi, mas aí estamos a falar que existe uma crença em algo que nós não vemos, como disse o pastor Brasil agora. Aquilo que me faz perguntar isto é, sendo que o pastor Brasil não tem essa crença em algo que não vê, mas assume aqui que foi essa crença que não vê que o mudou. Me mudou. Porque eu não vejo, mas sinto. Eu senti algo dentro de mim que fez a mudança. Mas quando diz sente, qual é esse sentimento? O que é que pode dizer eu sinto? O que é que sente? É paz, alegria, que é o que todo mundo procura, certo? O mundo, todo ser humano procura alegria, felicidade. Só que
eu fui entendendo o seguinte: quando Deus criou o homem, o ser humano, ele criou uma componente interna dentro de nós, que só ele pode estar naquele lugar, ok? Como a gente não tem entendimento das coisas espirituais, por sermos tão materialistas, então a gente preenche o nosso íntimo com dinheiro, com fama, com sexo, com vícios, porque a gente tem um vazio, sente um vazio. Mas aquele lugar, a gente só vai ser feliz e alegre e ter as coisas quando a gente colocar Deus no lugar certo. E não trocar os valores, porque nós pautamos a vida por valores, aquilo que eu acredito. Se eu acredito que para ser feliz eu tenho que casar e ter 2 filhos, eu vou fazer isso. Para mim ser feliz, eu preciso ter uma faculdade, preciso ser um doutor, eu vou atrás disso. Só que a felicidade só encontramos, eu fui entender isso, né? Quando eu coloco o Criador no lugar certo na minha vida. Porque ele nos fez com uma componente, com impulso. Todos nós temos impulso. Você tem fome? Nós temos fome. Sim. É um impulso. Você tem sede? É um impulso. Se a gente não comer, a gente fica fraco. Não é verdade? Então, todos nós fomos criados com impulsos. Por exemplo, a área sexual é um impulso. Ok? O que o camarada faz dentro do casamento? Ele pratica o sexo. Né? Foi Deus que criou o sexo, não foi inventado por outras coisas. Então, nós somos criados com impulso. E nós temos um impulso espiritual, que é uma sede que nós temos. Mas só quem vai saciar este impulso é Deus. Porque ele nos fez assim. Eu agora rimo um bocado com uma expressão que o pastor Brasil utilizou agora. Por acaso me ri bastante e gostei, que foi Deus que criou o sexo. Foi. Ok. Hoje em dia eu penso que eu falo muito desta parte de fora, não é? Porque não posso falar muito de dentro da parte da igreja. Eu sou uma pessoa que pertence à igreja, neste momento evangélica também, assim como o Márcio. Sim. Exatamente o mesmo. E é uma gratidão eu poder sentir muita da alegria e muita da vivência que vejo em pessoas como o Pastor Brasil, que agradeço também o facto de estar cá e nos dar muito da sua experiência de vida. E a pergunta que eu faço é muito ligada a esses impulsos que o Pastor Brasil falou aqui. Para terminar este meu tema, falou aqui que Deus criou o sexo, que existem realmente esses impulsos. Quando nós temos fome, a gente tem que comer. Quando nós temos sede, a gente tem que beber. Ok, mas falou de uma coisa muito mais importante, que foi Deus mudou o seu comportamento porque você ficou acreditando em algo, ok? Exato. Mas existem milhões de pessoas que não mudam. E quando eu digo não mudam, continuam a roubar, continuam a fazer pedofilia, continuam a estrupar mulheres, desculpem lá o termo, Sim. continuam a fazer violência doméstica. Portanto, aquilo que me fica muito na minha cabeça, e quando algumas pessoas tocam nesse ponto tão forte que é a mim Deus me mudou, a minha pergunta fica muito nesta parte: como é que Deus muda um pastor que hoje está aqui a falar comigo, com o Márcio, e não é capaz de mudar milhões de pessoas que podiam ter comportamentos bons na sociedade e não o têm? O que acontece é o seguinte, né? Nós temos uma natureza. Todo ser humano tem uma natureza pecaminosa. Então, se eu tenho uma natureza, por exemplo, você pode pegar um porco, dar banho, pôr uma fitinha, um lacinho e soltá-lo, o perfume, soltá-lo. O que vai acontecer com o porco? Vai voltar para a natureza. Ele dele. vai voltar, porque a natureza dele, ele não consegue conviver com a limpeza, com a coisa que é diferente da pomba. A pomba não consegue, a natureza da pomba, você vai ver que ela se limpa, ela não consegue conviver, isso é natureza. Eu não tinha entendido esta parte aqui que o pastor estava a falar desta metáfora, esta comparação, mas agora entendi. É que um porco com perfume, isso não existe nem na televisão. Agora compreendi, mas continue, por favor. Porque eu posso fazer isso, mas não vai ter jeito. Então, todo ser humano nasce pecador. Exato. E o pecador, o fruto que vai dar é pecado. Você não precisa ensinar uma criança a mentir. Ela vai mentir. Ela vai falar, esse brinquedo é meu. O egoísmo, porque está na natureza. Então, se nós não tivermos uma experiência, que é essa que eu estou falando para vocês, de se encontrar com Jesus, porque Jesus, quando ele veio, ele disse assim para os religiosos:
é importante que vocês nasçam de novo. Então tem que haver um novo nascimento. Eu nasci aqui, sou Brasil de Oliveira, vim do pai tal, pai e mãe tal, e ando nessa vida e tenho uma identidade que prova que eu sou filho desse e daquele. Espiritualmente, para a gente se tornar filho de Deus, eu tenho que nascer de Deus. Então essa é a experiência que tem que acontecer. Agora, Deus nos deu, Cristo nos deu o livre arbítrio. Eu decido se eu quero ou não. Por exemplo, Jesus morreu por mim. Hoje, muita gente fala assim, ele quis morrer, o problema é dele. Eu não pedi para ele morrer por mim. Então é o seguinte, eu não aceito essa situação. Eu não quero. Então, ele morreu, o problema é dele, eu quero viver minha vida. Então, essa vida que nós temos, e aí eu falo genericamente, nós decidimos tirar Deus da nossa vida. Nietzsche, né, o filósofo, o que ele fez? Ele criou um livro e desenvolveu uma teoria que Deus não existe. Então nós estamos numa sociedade que falar de Deus é um tabu, é um problema, quando deveria ser uma coisa normal entre nós. Porque ele é criador, ele é real. Não é uma utopia, não é uma história da carochinha. Ainda que alguns achem que... Eu compreendo perfeitamente isso, e também para passar já aqui ao Márcio, só quero finalizar aqui alguns temas porque realmente vêm perguntas interessantes à cabeça e posso depois esquecer. E é uma pergunta que eu tenho muito interessante agora. Ouvindo essa sua história e essa sua crença, que eu valorizo muito, onde toda a pessoa que está envolvida com Cristo, com Deus, que é religiosa, que acredita no poder de Deus, na mudança de Cristo, não deveria respeitar a igreja? Sim. Então, Sim. a minha pergunta é: porque é que cada vez mais temos pessoas, padres, pastores, que faltam completamente ao respeito à crença que têm, violando mulheres? Não, veja bem, o que acontece? Se a pessoa não nasce de novo, veja bem, se você anda com um bandido, o que acontece? Se você andar com um marginal, drogado, a tendência é você Ser bandido. ser bandido. Exatamente. Então, o que acontece? Quanto mais a pessoa fica distante de Deus, ela fica mais vulnerável às coisas. Se eu ando com Deus, é aí que é a questão. Se eu ando com Deus, me aproximo dele pela fé, eu oro, eu busco a Deus, eu leio a Bíblia, as Escrituras, alimento a minha alma, eu andar com ele vai fazendo de mim outra pessoa, porque eu estou andando com ele. A questão é com quem eu ando, com quem a gente anda. Então, às vezes a pessoa é religiosa, porque veja bem, Jesus não veio dar nenhuma religião. Esse que é o drama, esse que é o problema nosso, atual. As pessoas, quando falam de Deus, associam a religião. Jesus não veio trazer religião nenhuma. Ele veio trazer princípios de vida. Façam assim. Eu digo assim, façam desse jeito. Vocês precisam de mim. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Outra coisa que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus, ao Pai, se não for por mim. Então, Deus é um Deus de princípios. As coisas não... Eu não posso viver a religião ou a área espiritual da minha forma, nem da forma da religiosa. Eu preciso descobrir os princípios, estudá-los e vivê-los, porque ter teoria, acreditar e não ter prática, vira zero. Por isso que tem gente que apronta coisas que não está associado à fé dele, à crença dele. Ele deveria dar o exemplo, ele deveria ser modelo. Olha, a sociedade hoje precisa de modelos. Nós não temos modelos. Homens e mulheres que tenham famílias corretas, que eduquem os filhos de forma correta. Então as famílias estão desajustadas. Família desajustada gera pessoas e crianças desajustadas, que vão criar problema na sociedade. Aí está um tema que falou bem, que eu, por acaso agora ia usar esse provérbio. Há um bocado o pastor disse um provérbio que a minha avó, quando eu tinha 7 anos, me batia com a colher de pau. Batia-me com a colher de pau. E a produção que está aqui, vais-me tu dizer que a tua mãe não te batia de colher de pau quando fazias as neiras? Não? Então és a única, ou tu?
Bati, a produção está a dizer que bater Faz também. umas palmadas, Umas umas palmadas. chineladas. Mas isso vai em conta aquilo que o pastor disse agora. Porquê? Diz-me com quem tu andas, que eu digo-te quem tu és. Exatamente, exatamente. Porque a religião não define. Não é questão de Na religião. verdade, é a religião que perseguiu o É, Senhor Se Jesus. você vê os maiores problemas da sociedade foi criado pela religião. As guerras da Idade Média. Não, Jesus veio e falou assim, ó, eu sou o modelo. Eu estou aqui para morrer por vocês, para dar condições de vocês viverem. Porque essa vida não dá para viver na força nossa, carnal, intelectual. Não dá. Ela transcende a nós. Porque, na verdade, nós somos falhos e erramos. Então, na verdade, temos que criar um relacionamento com Deus. Relacionamento com o Espírito Santo que me capacita, é ele que me capacita para viver essas verdades. Porque senão não dá para viver verdade, Márcio. Não dá. Sim. Se Jesus não for o centro, não a religião, Uhum. mas se Cristo não for o centro, o Espírito Santo não habitar em mim e transformando a minha vida, não dá. Não é força intelectual e nem que agora eu vou ser o santo. Não tem condição. Não vai ser, não vai ser santo só por dizer que vai ser santo. Não vai. Mas não vamos vai. só dar uma pausazinha para falar desse nosso E eu patrocinador. deixem-me aqui apresentar-vos um patrocínio fantástico que é a empresa Quero Mais em Barcelos. O que o Pastor Brasil gosta de açaí Gosto. e de salgadinhos. Salgadinho. Então eu vou lhe convidar aqui a comer um dos salgadinhos aqui do nosso patrocínio da empresa Quero Mais em Barcelos. Quero que o pastor aqui se sirva à vontade, prove e nos diga depois como é que foi. E neste momento, Márcio, vamos falar aqui uma questão aqui muito importante. O que é que tens a dizer sobre os salgadinhos da Quero Mais aqui no nosso podcast? É um ótimo salgadinho. E dá vontade de cada dia comer mais e mais e mais. Então venha para Quero Mais. Portanto, para vocês que ainda não conhecem, a empresa Quero Mais vende açaí, salgadinhos e comida tipicamente brasileira, não é? E hoje estamos aqui com o Márcio e com o Pastor Brasil, que sabem muito bem o que é o açaí, que é uma sobremesa ótima. Portanto, muito obrigado aqui ao nosso patrocínio Quero Mais e vamos aqui para a próxima pergunta aqui do meu colega Márcio. Ele tem que falar Olha, eu tô se ele, comendo, se ele tô tá comendo, hein? gostando. Não, mas ele está a comer, Márcio, ele está a comer. O Pastor Brasil, deixa eu... É? Depois eu como. Pronto, ele vai comer depois então. Mas Tá tão bom que ele tem que comer. aquilo que provou, gostou? Bom. Eu É? gosto. Isso aqui lembra da minha infância. Boa. Eu comia isso na feira. Toda feira tem isso. Então E me remete à minha infância, à minha adolescência. E ainda não provou o açaí. Quando Não, provar o açaí, açaí, depois. eu depois. Produção, quando eu disser para trazer o açaí depois, tragam um açaí. Eu quero mais, né? Eu quero mais. Vai querer mais. Quero mais. Não, olha, tem que olhar para esta câmara e dizer assim: mais. quero mais. Muito bem, muito bem. Mas o Brasil, Oi, diga. Sou todo ouvido. qual é o papel Ah, da igreja na sociedade? Ótima pergunta. a igreja, estudando a Bíblia, nós vamos ver que a igreja é o projeto de Deus para hoje. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele deixou tudo pronto para que a igreja assumisse o papel. Antigamente era Israel. Então Sim. Deus tratou com um povo para que aquele povo fosse evangelista, missionário. E propagasse o Deus verdadeiro. Porque havia muitos deuses, como há hoje, muitos deuses. As pessoas ficam confusas. Então, na verdade, quem é Deus? Então, Deus se revelou a um povo que se chama o Israel, os judeus, e através dos judeus a ideia é que eles pudessem, no estilo de vida, na forma de estar, anunciasse Deus, a glória de Deus. Israel falhou e acabaram crucificando a Jesus, não é? Então, Jesus estabelece agora a igreja. A palavra igreja é do grego eclesia, ok? Que significa chamados para fora. Que era também, presumo eu que não vai dizer nada errado, eclesia também significaria uma classe nobre na altura, não é? Sim, uma comunidade. Uma comunidade. Toda a comunidade usava a palavra eclesia. Eclesia. Uhum. Certo? Era um ajuntamento de pessoas. Então Jesus estabeleceu que agora ele iria usar a igreja, não Israel. Agora é a igreja. E a igreja era composta por pessoas que nasceram de novo e que faziam parte do corpo de Cristo.
Então você vai pegar Paulo, as epístolas de Paulo, capítulo 12, 13 e 14, você vai ver ele falando: nós somos o corpo de Cristo. Um é a mão, o outro é o pé, ele é o cabeça. Então o que deveria acontecer hoje, aqueles que se dizem novos nascidos de novo e que fazem parte desta igreja espiritual, deveriam receber a ordem do cabeça e obedecer o cabeça, que é Cristo. Então nós deveríamos estar praticando coisas que ele determinou que nós deveríamos praticar. A bondade, o amor, a ajuda ao próximo, o perdão, né? Hoje as pessoas se odeiam às vezes, deixam de falar dentro da família, com os pais. Então Jesus veio estabelecer princípios de vida e que a gente tem que praticá-los, senão fica sem razão. Mas a pergunta que eu faço dentro disso que você acabou de, o pastor acabou de dizer, né, praticar a bondade, né, o amor ao próximo, tal. Mas tem muita gente aí que tem pessoas que são muito boas, mas não creem em Cristo. Essas pessoas, né, eu sou muito bom, não preciso estar numa igreja, não preciso servir nada, porque eu sou bom, eu sei que eu vou para o céu. Essa pessoa vai para o céu se ele não confessar a Cristo? Não. Porque nós temos que entender que quem cria alguma coisa estabelece as normas do jogo. Se eu crio um carro, o Ford fez lá o Ford. Quem cria ou quem inventa alguma coisa é que determina como é que funciona aquilo. Olha, quem fez esse microfone fez certinho para ser usado. Não adianta eu querer martelar com isso aqui, porque não é. Então, quem cria determina as coisas. Então, como foi Deus que criou? Foi Cristo que estabeleceu as coisas? Eu não posso chegar agora e falar que é assim ou assado. Eu tenho que saber que Jesus e Deus estabeleceram princípios, né? Que ele é Deus. Sim. E eu preciso entender o princípio para poder obedecer. Entende? Sim. Porque senão, cada um faz o que quer, cada um inventa uma religião, cada um faz da forma que quer. Então, já está estabelecido os princípios. Para mim alcançar a Deus, eu tenho que ir através de Cristo. Eu sou o caminho. Todo mundo está procurando um caminho, correto? Milhares de religiões. A pergunta é, qual delas é a verdade? Porque todas dizem que é verdade. Como é que eu faço? Entende? Aí Jesus falou assim, eu sou o caminho. Todo mundo procura a verdade. Ele disse, eu sou a verdade. Qual é o sentido da vida? Ele diz assim, eu sou a vida. Então a vida se resume em Cristo. Porque ele diz assim, eu sou o pão, eu sou a água viva, eu sou a porta. Quem entrar por mim, terá pastagem. Então, quer dizer, o centro da vida é Cristo Jesus. Tirou Jesus, seja do que for, estamos perdidos. Dentro do que você está falando, Jesus é o centro. É o centro. Se ele é o centro, né? Deus, ele deixou sua marca no homem? Deixou. Deixou sua marca no universo? Deixou. Na terra? Ok. Deixou sua assinatura? Quando fala marca, é sua assinatura. Deixou a assinatura. É. O pastor pode falar quais são essas assinaturas para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, ver Exato. que tudo foi feito por Deus É. e só Ele que fez? Sim. Só ele Fica fez. à vontade. Então vamos lá. Quando a gente cria um quadro, faz um desenho, uma escultura, normalmente tem assinatura do... Pintou ali. E quem fez? O artista. Eu gostava de dizer aqui uma coisa muito importante. É que eu fiz um quadro para a minha casa onde pintei uma casa. Pintore.
Eu Nós temos um artista aqui também. Eu quis me armar em Pablo Picasso, não é? Pintei um quadro, todo muito bonitinho, com uma casa, o telhado parecia que estava a cair, não é? O céu, que era cor de rosa em vez de azul. Portanto, eu imaginei ali uma coisa, e como aqui o Márcio falou na pergunta e o pastor vai responder agora, eu mesmo deixei lá a minha assinatura. Claro. Um quadro daqueles vale 1 milhão porque tem bike capota. Portanto, aquilo para valer dinheiro, aquele vale. Mas só para complementar aqui, antes do pastor responder aqui, o que tu quiseste dizer também na pergunta que fizeste foi, além da assinatura, perceber porque é que diz na Bíblia que nós fomos a semelhança de Deus, não é? O homem é a semelhança de Deus. Sim, porque... Falas dessa assinatura? Exatamente. Ok. Dentro do que o pastor estava falando, e também eu creio, né? Porque nada foi por acaso. Uhum. Ou seja, o Criador, né? Deus Criador, ele tem que deixar a sua assinatura. Como você fez o quadro, você deixou a sua assinatura. Exatamente. Né? Uhum. Então, para todos nós, assim, quem está nos ouvindo, né, que está nos assistindo, para poder entender, porque às vezes tem essa dúvida, não, que o cientista fala que o homem veio da onde? Ou do macaco, Veio do ou macaco, ou do Big Bang. Ou do Big Bang, da explosão, da do Big Bang explosão. fala, né? Mas, quando você pega um pássaro, várias cores que ele tem, parece que ele foi pintado ali e tal. Até o próprio corpo humano, já vi médicos falar que é a coisa mais perfeita, somente que isso no DNA que foi descoberto, e eles viram que tem uma marca ali, umas letras. Marca sem dúvida que tem, porque basta olhar para a nossa cara bonita. O Daniel tá aí. Tá. O que acontece é o seguinte: a gente tem que ir lá atrás. Deus é um ser trino. Pai, Filho e Espírito Santo. É uma trindade que decide criar o homem, ok? A imagem e a semelhança. Então vamos lá ver. Deus é espírito. Nós somos espírito. Deus é um ser inteligente. Nós somos um ser inteligente. Deus cria. Nós criamos. Nós inventamos, certo? Deus é um ser que decide. Nós decidimos, certo? Deus é um ser moral. Ele é moral. O certo e errado está nele. Nós somos um ser moral? Claro. Nós temos. Então nós somos criados à imagem e à semelhança em vários aspectos. Principalmente nesses, na questão moral. Deus tem valores? Deus tem valores. Deus sabe o que é certo e errado. Nós também. Pode ver que nós temos na consciência, a gente faz uma coisa errada, a consciência acusa. O que é isso? Não é? Por quê? Porque nós somos ser moral, como Deus o é. Aí ele decide fazer aqui o ser humano. Então, como ele é um Deus trino, então vamos lá. Vamos ver a natureza. Primeira coisa, o que é o estado das coisas? Qual é o estado das coisas? O estado. São 3, não é? Ó, líquido, sólido, gasoso. 3 em 1. Certo? Certo. Ok. Depois você tem o átomo. O que é o átomo? É a menor partícula celular. Que é composto do quê? Nêutrons, prótons e elétrons. 3 em 1. Eu deixei-te responder a esta porque eu não era muito bom na ciência. Deixei-te responder a esta. Está lá os 3 em 1. Por exemplo, o tempo. Como é que é medido o tempo? É um tempo, mas como é que é medido o tempo? Passado, presente, futuro. 3 em 1. A música. Como é que é a música? Dó, ré, mi, fá. Não. Não é de clavos. Como é que é a música? Quem quer? Quem é que é artista aqui? Quem é músico? Quem é que é artista aqui? Não vou dizer nada. Ele é cantor. Não, eu faço música. Feito Sim. ritmo. Sim, ritmo, melodia, composição. São 3 em 1. Para música é 3 em 1. Eu gostei da analogia que o pastor nos está a trazer. É a assinatura de Deus. Deus deixou em todas as coisas a assinatura dele. Como ele é trino, ele deixou para nós observarmos as coisas e falar, peraí, também aqui é 3 em 1, é 3 em 1, é 3 em 1, é 3 em 1. Tudo Até na morte de Cristo e o ressuscitou. Não, mas eu sou sincero e também não podia estar aqui a dizer outra coisa se não fosse a verdade, Sim. em que não tinha associado nunca essa ideologia.
Não tinha. Agora que me falou da música, me falou do tempo, me falou Sim. dessas ideologias todas, associo mais, porque antes não tinha acesso a isso e até achei interessante. Então, Achei essa interessante. é a assinatura de Deus. Há textos na Bíblia que diz assim, que nós deveríamos olhar para a natureza e perceber que aquilo tem a mão de alguém. Veja bem, vou usar um exemplo aqui. Tudo que está nesta sala respeita o processo de criação. A cadeira é criada, inventada, a mesa é criada, o relógio é criado, isso aqui é criado, televisão, o chão, as paredes, os tijolos, a luz, tudo foi criado, foi inventado. É um processo natural. Por que eu vou falar que foi uma explosão há bilhões de anos atrás e que gerou o reino animal, vegetal e mineral? Eu penso que foi agora uma excelente ideia que deu aqui de conversa. Para todos os nossos ouvintes que estejam aqui a vir, não se esqueçam de dar o like, subscrever aqui o nosso canal e compartilhar, porque temos aqui um grande convidado que é o Pastor Brasil, que nos deu aqui uma ideia muito importante e eu vou fazer esta pergunta aqui. Se o pastor falou agora uma coisa muito importante, realmente não houve. Deus criou o mundo na sua teoria, não é? Não foi o Big Bang, não foi uma explosão que deu e que criou aqui o Márcio, que criou a mim, que criou o mundo inteiro. Mas realmente, na parte científica, há factos que comprovam que o mundo foi criado através de uma explosão. Há teorias que comprovam muito mais isso do que um Velho ou Novo Testamento de uma Bíblia que afirma que Deus existiu, mas que ainda não está cá vivo alguém que nos diga que o viu. Ou seja, Ninguém viu a Deus. ninguém viu a Deus. Ninguém. Ou seja, há vários filmes que relatam como foi a vida de Deus. Diogo Morgado, que é um grande ator português, Sim. faz o filme Bíblia, Sim. que eu já ouvi todo e gostei muito. Jesus. Jesus. E aquilo que eu tento tirar daí é: fizeram uma história baseada em algo que se passou há muito ano atrás. Mas será que foram documentos que privatizaram aquela história a manter-se ainda hoje como real? Ou será que foi, desculpe lá o termo que vou utilizar, um lunático que inventou a ideia de que algo que nós não vemos existe só para criar algo neste país? Eu vou usar um raciocínio lógico, vamos ver se você pega. Praticamente tudo que nós compramos aqui vem com manual de instrução. Você compra uma televisão, um rádio, certo? Tudo tem o seu manual. Seria um erro de Deus criar e não deixar uma orientação para nós, que é a Bíblia. É o livro mais vendido no mundo, não tem contradições, feito por 40 autores, foi usado 40 autores, num espaço de 1.500 anos. Do primeiro texto ao último texto do Novo Testamento, foi com João, Apocalipse, praticamente, tem 1.500 e poucos anos. E você não encontra atrapalhações. Márcio, Como é que seria isso possível com épocas diferentes, pessoas diferentes, anos diferentes e bater e vir puxando e ninguém descobre erro na Bíblia, contradição na Bíblia. Mas aqui tem uma questão importante, que é quando é que foi lançada a primeira Bíblia? Não, a Bíblia você tem os escritos. Sim, os testamentos, os escritos, exatamente. Mas não foi, ou seja, o pastor quer-me dizer a mim que existe um texto escrito no tempo em que Deus ou Jesus morreu e a partir daí deixou essa orientação? Então vamos lá. Quando Jesus vem à Terra como filho de Deus, nasceu de uma virgem, grande milagre, né? Ele usa quase todos os livros do Velho Testamento. Ele fala de Adão, ele fala de Noé, ele fala de Jonas, ele fala dos profetas. Então, o que significa isso? Que Jesus endossou todo o Velho Testamento como verdade. Porque se tivesse mentira ali, ou um escrito enganoso, Jesus não iria endossar como verdadeiro, como filho de Deus. Ele ia dizer, aqui tem problema. E ele endossou todo o Velho Testamento. Então, em relação ao Velho Testamento, Jesus bateu legal. E ele lia o Velho Testamento. Ok? Então, a gente não pode agora, porque foi Moisés, porque não sei o quê. Pô, Jesus, que é Deus e que sabe todas as coisas, ele diria, aqui tem um erro. E ele endossou Davi, ele endossou o dilúvio,
Ele endossou tudo. Percebe? Então, Uhum. o problema é o Novo Testamento. Aí, se ele veio e leu o Velho Testamento e usou, quando ele usa o nome de Adão, quando ele usa o nome de Davi, o que ele está dizendo? Que não foi ficção, como alguns querem dizer, que Adão e Eva foi um contozinho, uma historinha. Não, senão Jesus teria falado que aquilo foi uma invenção. Não, não. Ele, quando fala, ele fala como pessoa real. Percebe? E ele Sim, sim. usa essas coisas todas. Então, aí nós temos que entender. Veja bem. Se Deus usou os 40 homens para escrever, porque a Bíblia diz que todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever, e que não foi de vontade nenhuma humana. Não foi o homem que quis escrever a Bíblia, foi o próprio Deus. Porque a Bíblia é a mente de Deus. Se você ler a Bíblia, você vai conhecer Deus. Por que as pessoas não conhecem a Deus? Porque não leem a Bíblia. Porque você só conhece uma pessoa se ela deixar você conhecê-la. Certo ou não? Certo. Você pode gostar do Cristiano Ronaldo, mas você só vai ser amigo se ele abrir espaço. E Deus abriu com o povo Israel, falando com eles, usando os profetas e se revelando quem ele era, porque senão a gente não ia conhecer. Nós não íamos saber quem era Deus, a natureza, o que ele queria, qual era a ideia. Qual era a ideia original? Por que ele criou, então? Para que nós vivemos? Para que nós estamos? Aquelas perguntas. Então, tudo tem resposta lá. Se eu não leio a Bíblia, que é o manual que Deus deixou, eu estou pouco me lixando, porque ele pensa ou deixa de pensar, como é que você acha que a nossa vida vai ficar? Vai ficar do jeito que o mundo está hoje. E a sociedade. Que a Exatamente. sociedade que está aí, ó. Pedofilia que você falou, a maldade, é a ausência de Deus na vida das pessoas. Não significa que quem tem Deus nunca vai errar, não vai pisar, não vai cometer erros. Claro que não, porque nós somos humanos. Mas o problema é que nós tiramos Deus da sociedade. Deus não está aqui. A vida é minha, a vida eu cuido dela e eu não dou satisfação para ninguém, nem para os meus pais. Quem manda sou eu. Vai nos levar para o buraco. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus vai julgar todos nós. Seremos julgados. Todos nós. Os presidentes, os filósofos, os bons, todo mundo vai ser julgado por aquilo que fizemos. Enquanto vivo, não depois de morto. A Bíblia não deixa nenhuma ponta para a reencarnação, por exemplo. Eu sei que muita gente acredita na reencarnação, mas a Bíblia não tem base para a reencarnação. Existe base para ressurreição. Reencarnação não, quer dizer, eu pequei. Eu estou aqui, de repente reencarna em mim o Hitler, que matou no mínimo 6 milhões de judeus. Mandou matar. Que culpa tenho eu de encarnar o Hitler, ou Mussolini, ou Lenin? Não tem. Não tem culpa. Deus nunca iria fazer isso. Fazer isso. Seria uma injustiça. Cada um de nós vai prestar conta da nossa vida. Se foi 40, se foi 60, se foi 80, se for 100. E Deus é justo. Ele não precisa de testemunha da defesa, testemunha da acusação, ouvir 1000 pessoas, aquele pacote de papel, para depois chegar num veredito e dizer culpado e inocente. Deus não precisa disso. Então, mas só para voltar aqui, quero fazer uma pergunta importante. Mas Hitler matou quantos judeus? 6 milhões. 6 milhões. 6 milhões. Se fosse hoje, Hitler podia receber Jesus, mesmo ter cometido esse crime? Poderia. E isso, Poderia. quando ele partisse e Deus fosse Se ele julgar se a sua vida, arrependesse, se ele arrependesse, sim. então o pastor acredita no arrependimento? Sim. Senão, o que seria de nós? Quando Jesus, né, quando a pessoa se aceita Jesus, ela tem que fazer o quê? Se arrepender. Entende? Ó, voltando aqui para vocês entenderem. O exemplo clássico. Jesus está sendo crucificado. Do lado dele tinha 2 ladrões. Um olha para Jesus e diz assim: se tu és o filho de Deus, por que tu não sai daí e tira a gente desse negócio? Porque se tu és o filho de Deus, se é exatamente o que você é e diz ser, por que você não faz isso? O outro disse assim: você está louco?
nós estamos pagando pelo que nós fizemos. Esse é um homem justo. E olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Jesus responde: hoje mesmo estará comigo no paraíso. O pecador, o ladrão, o bandido, se arrependeu na cruz. Não deu tempo dele fazer nada, de frequentar a igreja, de batizar, de fazer nada. E foi salvo. Porque a salvação não é pela obra. Ninguém vai ser salvo por obra. Porque eu dei esmola. Nós viemos com esse pensamento. Eu nasci assim, que eu seria salvo e Deus ia gostar de mim se eu fosse bonzinho, não roubasse, desse esmola, ajuda. Mas só que a Bíblia não deixa essa base para nós. Ninguém vai ser salvo por obra. Então, vai ser por fé. Então, no caso, Cristo. dentro dessa questão, e troco essa ideia também com o Márcio, eu já presenciei, porque claro, como disse, eu sou, como é que tu usaste o termo outra vez, estávamos a conversar sobre isso, de eu ter entrado para a igreja há pouco tempo. Tu disseste-me novo convertido, exatamente, como o Márcio me disse, tu és um novo convertido, e é a realidade, mas mesmo como novo convertido eu já vi algumas situações que não gostei, e uma delas foi, eu vejo pessoas que lá fora são uma coisa, dentro da igreja são outra. Eu não consigo estar aqui a falar consigo e estar-me a mostrar uma pessoa que eu não sou. Eu sou eu. Sim. Eu passo a imagem que eu sou. Já cometi os meus erros, já cometi os meus pecados. A natureza do ser humano é essa. Exato. O Márcio cometeu os deles. É o natural. A minha pergunta é: eu já vi acontecer coisas do género. Uma pessoa que é narcotraficante ou que até matou 2 pessoas a pagar milhares de euros à igreja, a pôr-se de joelhos e a receber a bênção do pastor. Ou seja, a pergunta que eu faço é: o pastor fica com milhares de euros no bolso porque recebeu a esmola do novo convertido. Mas esse novo convertido foi como se estivesse a pagar para ter a bênção e de Jesus fazer a obra sobre ele. Só que nós não conseguimos avaliar. Ou isso, desculpe interromper, pastor. Ou isso estamos a querer dizer que a igreja cada vez mais também tem corrupção nela? Pode ter. Pode ter corrupção. Corrupção está em todo lado. Então, até dentro da igreja. Olha, veja a sua volta, as igrejas. Qual que é a igreja mais milionária? Tem ouro. Vaticano. Tem um banco. Vaticano. Nós Sim. falámos disso até há pouco tempo também. Não quero entrar nessa Sim, é lógico. linha, né? Então, existe. Só que é o seguinte: o que está acontecendo hoje? As pessoas estão deixando de confrontar-se com Deus com a justificativa de que a igreja está errada, que eu vi aquele pastor, que eu vi aquele padre fazer isso, fazer aquilo. Então, como eu vejo aquilo, então eu não quero andar com uma situação ou viver aquilo ali. Você está correto. De Deus ainda, né? Você está correto. Só que o Daniel não pode se esconder atrás do erro do padre, do pastor, do que você viu, do bandido, do que você tem que prestar conta com a sua vida para Deus. Se eles estão errando, tu tens que acertar. Mas no caso está a falar aí da figura que é religiosa, ou seja, do pastor, do apóstolo. Exato. Mas esquecemos-nos aqui de um facto que é aquela questão que eu meti, que é um rico, novo convertido, que cometeu milhares de crimes antes e paga à igreja, independentemente de o pastor, o pastor logicamente ter que a vida dele vai ser dada com Deus, tem que falar com Deus, ele tem que acreditar naquilo que está a fazer. Ok, mas o novo convertido, antes de ter errado nos crimes que cometeu, o maior erro dele está em dizer: pega a minha riqueza, porque Deus, quando morreu por nós, não aceitou riqueza nenhuma. Então aqui estamos a falar em dois temas diferentes. É que a gente tem que estudar os casos, né? Muita gente leva dinheiro. Veja bem, se você ama alguém, você faz tudo. Quando nós amamos a Deus de verdade, você faz tudo por Deus, até o teu dinheiro. Porque a gente vê uma pessoa que realmente nasceu de novo é quando ela não é apegada ao dinheiro e aos bens materiais. Por quê? Porque pode virar idolatria. Sim, só exatamente. devemos adorar a Deus. Deus, exatamente. Só Ele. Não podemos adorar mais nada, nem
nenhuma figura. Aí eu concordo, mas eu dei um ideal certo, que foi no caso, eu presenciei, não digo presenciei, ou seja, vi daqui para ali, não é? Mas foi uma história que eu tive presente e soube, não é? De factos verídicos, que uma pessoa narcotraficante que esteve numa igreja comigo, que cometeu bastantes crimes, inclusive ainda cometia, foi para a igreja, pagava ao pastor para o pastor o meter de joelhos e lhe dar uma bênção sobre a cabeça e dizer que Deus está contigo. Se a motivação é essa, está errado. Exatamente. Errado. Então, mas está errado de que parte? As duas partes. As duas partes. As duas partes. Exatamente. Se o pastor tem consciência do estado que a pessoa está, é complicado. Como é que você vai? Olha, meu filho, você nasceu de novo, você é um... Não posso fazer isso. Não posso fazer isso. Sabe por quê? Jesus disse assim, que nós seríamos conhecidos pelo fruto que nós damos. Nós vamos conhecer as pessoas pelo testemunho que elas dão. Não é pelo que elas falam. Por exemplo, eu posso falar muito bonito, mas a minha vida tem que corresponder a que eu falo. Então, o que acontece é essa dicotomia, essa desassociação. As pessoas falam crer numa coisa, mas vivem de outro jeito. E aí, meu amigo, como é que fica isso? Deus está vendo, eu não posso tapear Deus. Entendeu? Mas no final dos tempos, né? Quem é que vai ficar de fora? Né? Haverá no final dos tempos o quê? Falsos profetas. Ou seja, o próprio Senhor Jesus já nos alertou e vai ser através do quê? Das obras deles. Do que eles fizerem, né? Nós vamos ver. Então, o que acontece? Se o Senhor ele fala que no final haveria o quê? Falsos profetas, lobos devoradores, porque realmente o Senhor já sabia que certos tipos, pastores ou quem for, religiosos, vai querer o quê? Só o dinheiro, as coisas para essa vida. Vai ser salvo? Não. Nossa. Entende? Mas há um juízo de Deus. Exato. A terra está gemendo, os sinais estão acontecendo sobre a face da terra. As guerras aí contra Israel, né? Ou seja, o Senhor nos alertou tudo, né? O pastor Brasil pode até falar melhor ali sobre Mateus 24, né? Explicar. O que está acontecendo hoje é que nós estamos chegando no fim. Nós estamos se aproximando do fim da história da humanidade do jeito que nós conhecemos. Sabe? Porque Jesus, quando estava aqui, ele disse que nos últimos tempos aconteceria uma série de coisas. E nós estamos vendo aqui. Aí a pergunta é, mas terremoto sempre houve, peste sempre houve. Isso sempre houve. O problema hoje, atual, é que está acontecendo tudo junto. Ou seja, está em mais evidência, né? Está acontecendo peste, guerra, fome, terremotos, tudo ao mesmo tempo. Há pouco o Márcio falou aqui de uma coisa importante, foi os sinais. Os sinais. E sabe de que é que estamos a falar neste momento nos sinais? É que estamos na hora de pedir à produção para nos fazer alguma coisa para beber, não é? Produção, nós queremos beber, estamos com sede. Pastor, aproveito para comer. Márcio, por favor, também, dá aí uma comidela. Relembro aqui para dizer, muito importante aqui, que este é um sinal de Deus, ok? Não, eu não posso invocar o nome de Deus em vão, logicamente. Não posso, portanto, mas digo-vos isto, esquecemos Deus aqui na parte da comida para vos lembrar de uma coisa. Quero Mais é a melhor empresa de salgadinhos e açaí em Portugal, ok? Portanto, tu que queres provar um açaí, queres comer um bom salgadinho, vai aonde, Márcio? O Márcio está a comer. Agora você me pegou, eu mastigando. Obrigado. Quero mais, e por sinal o salgadinho tá ótimo. Muito bom. Portanto, visitem a Quero Mais em Barcelos e eles estão à vossa espera com fantásticas campanhas, fantásticas promoções, portanto, já sabem. E outro sinal que temos muito importante aqui, falta-nos o sinal muito importante, não adianta ter um podcast aqui, ser feito com excelentes convidados nossos, sem deixarem o que é que têm que deixar aqui os nossos ouvintes, Márcio? Tem que deixar um like, se inscrever para receber as notificações e se ainda não segues a nossa página de Instagram, podcast Dois Amigos, grande Márcio Santos e o grande Capota, e hoje, volto a dizer, temos como convidado o grande Pastor Brasil,
que foi uma honra estar cá. 1,83 m. E agora Eu vou pergunto. finalizar uma pergunta ainda aí. Eu ainda queria finalizar uma. Não, vou deixar você primeiro e Depois eu faço. que eu quero deixar o melhor para o fim e tenho certeza que esta pergunta vai ser ótima. E eu só quero dizer isto, perguntar esta questão aqui que é muito tempo. Eu fui batizado na Igreja Católica, ok? E fiz a catequese na Igreja Católica, portanto sempre tive esse rumo da Igreja Católica, onde via um padre no meio das fileiras das cadeiras a passar com um cestinho na mão para meter o dinheiro. O padre dava uma missa de 1 hora ou 1 hora e meia e levava o dinheiro para casa. E eu saía da igreja, era jovem, e via padres com BMW. E eu, que com 19 anos tive o meu primeiro carro e era desculpa lá o termo que eu vou usar, era um chasso. Ou seja, quase caía de podre. Agora, aquilo que faço a essa questão é, já falámos aqui que a igreja do whatever, Vaticano, seja onde for, é mais rica, é o Estado mais rico, tudo muito bem. Estamos a falar aqui de igrejas diferentes, a religião é a mesma, mas a forma que ela é passada é que é diferente, ok? Sim. E daí eu ter feito essa alteração para a igreja evangélica, porque eu me identifico muito mais, ok? E deixem-me também dizer aqui uma coisa para os nossos ouvintes: se porventura estão a passar uma fase má, abracem-se a Deus, porque mesmo não acreditando ou achando que Ele não existe, é quem vos salva na vossa pior fase. E eu passei por isso e Deus me ajudou. Deixo aqui o meu testemunho também verídico, porque é a realidade. E a minha pergunta aqui vai: tendo sido eu batizado, tendo sido eu passado essa questão da Igreja Católica e me ter convertido na Igreja Evangélica, ter mudado de vida, e eu hoje faço testemunhos perante milhares de pessoas, já o fiz, e dei testemunhos reais, porque eu passei fome, sou-lhe sincero, passei dormir na rua, e de um momento para o outro, um pastor que tenho muito orgulho de dizer, o pastor Reginaldo, me abençoou. Me fez uma pergunta, sendo muito sincero. Isto custa-me falar, sou sincero, porque é algo que me toca, mas Sim. me fez uma pergunta: quem és tu, Daniel, e o que é que queres para a tua vida? Eu não passava de uma pessoa que só queria noite, Sim. queria o bom da vida, não é o bom dos jovens. Sim. E ele fez-me essa pergunta: o que é que tu sabes fazer da tua vida? E eu disse a ele: ó pastor, eu sou bom a escrever música, eu sou bom com fotografia, eu sou bom com marketing, eu sou bom a falar com pessoas. O que é que você pode fazer por mim? Ele: então amanhã passa na igreja que eu quero te abençoar. E eu passei lá e ele deu-me uma câmara, uma Canon 80D. Canon essa que ainda hoje utilizo para os meus trabalhos de fotografia e vídeo. Canon hoje que mudou a minha vida e me fez ser um homem dono de 2 negócios, um de marketing e um de fotografia, e uma pessoa que corre desde as 6 da manhã às 2 da manhã todos os dias, porque é o horário que eu fico desperto, a correr atrás do meu trabalho. Portanto, eu dou o meu testemunho aqui em relação a Deus. É raro muito fazer isto, nem sequer com o Márcio falei desta situação até, mas eu dou para todos vocês que estão cá a ouvir, e por isso eu ter dito que era um convidado muito especial para mim. Dou o meu testemunho verdade, porque Deus mudou a minha vida, e tudo aquilo que o pastor está a dizer aqui no nosso podcast, eu agradeço muito essa parte, e deixo-lhe também falar aqui, claro, sobre a questão que eu deixo aqui, que é essas bênçãos que aparecem na nossa vida, porque nos tocam tanto e nos batem no chip de dizer: antes eras isto e hoje tu és isto. Sim, é porque, veja bem, Deus tem interesse em nós. Ele não quer o nosso mal. Mas ele tem que ter uma oportunidade, uma chance de mudar a nossa realidade. Ele quer. Sabe por quê? Porque ele é pai. Quem que é pai aqui? Nós somos pai. Você é pai. 3, 4 filhos. Não. Pai 30. Não. Ele tem cara de ter 3, 4. Só um pouquinho mais, né? Ou um pouquinho mais. Pastor, você acredita que toda a gente me diz a mesma coisa? Acham um playboy? Eu tenho cara de playboy. Tem. Oh, não tenho nada para não. Sabe lembrar do Saulo? Lembra do Saulo? Saul? Cantor. O cantor, sim. A mim já me chamaram. Olhar do lado assim, parece ele. Agora fiquei triste, não é? Ficou triste. Mas Foi um elogio ou foi... Não, ele O sabe pastor que... acabou de me chamar playboy, Márcio. Por amor de Deus. O Saul é da época dele, né? Da mesma idade, quase. Mas continuando, desculpa lá. Não, porque veja bem, Deus é pai. E nós todos somos pais, certo? Pode ficar à vontade. Olha, Não se preocupe.
A nossa produção está a dizer aqui que o açaí já está pronto. Já está pronto. Para provarmos aqui o nosso fantástico açaí da Quero Mais. Portanto, já sabem, quem ainda não provou o açaí da Quero Mais, estejam à vontade para ir lá. Viu, Daniel? Na verdade, Deus é pai. E nós estamos na nossa... Nós, como pais, qual é o desejo da gente, como pai? Os nossos filhos. É o melhor possível. Dar a eles a educação, dar a eles amor, carinho. Então você imagina Deus que é... A Bíblia diz que Deus é amor. Ele gostaria de pegar todos os homens e mulheres e abraçar, amar, acariciar, dar conforto, consolo, paz, alegria, que é o que nós precisamos. Só que o que acontece é que não é do nosso jeito as coisas, é do jeito dele. É da forma como ele determina, percebe? Então, Deus está disponível, aberto. Igual o filho pródigo, né? Você lembra daquele texto do filho pródigo? Ele estava na casa do pai, resolveu pedir a herança que cabia a ele e foi a vida. E gastou com mulheres, com festas, gastou tudo que ele tinha. Depois ele retorna. Quando ele está lá, houve fome no lugar e ele então começou a trabalhar com porcos e queria comer a comida, as bolotas de porcos. E naquela hora ele lembrou assim: pô, na casa do meu pai tem comida. Os empregados lá comem, tem tudo. Eu que sou filho estou aqui na rua, querendo comer comida dos porcos. Eu vou falar para o meu pai que eu errei contra ele, que eu não sou digno de ser chamado filho dele, e vou ser trabalhador dele lá. E foi. Quando ele chega, o pai já está esperando. O pai do filho pródigo é a figura de Deus. Deus sempre está esperando todos os homens a se voltarem para ele. Porque ele é a fonte da vida. Ele deu a vida. Ele sabe como é que funciona. Ele sabe o teu problema. Ele sabe onde dói como ser humano. Te aflige, o que te põe para baixo. E ele quer ser o teu refúgio, o teu consolo, teu amigo na hora difícil. Porque quando você tem dinheiro e tem um certo status, você tem um monte de amigo. Quando você passa problema, vai fugindo um após outro. Sobra só a sua família, o seu pai e a sua mãe. Essa é a verdade. E aí, Deus quer ser essa pessoa, essa figura na nossa vida. Percebe? Só que as pessoas não entendem. Não entendem. E aí, meu amigo, quando não se entende uma coisa, que eu chamo de ignorância, todos nós o somos, a ignorância arrebenta com a gente, certo? Quando a gente não sabe, padecemos. Então, para quem nos ouve, né, o caminho é para ele, porque ele tem as respostas para tudo. Né? Muita saúde. Obrigado, tá mal. Muita saudinha pro senhor. Eu avisei que eu vim trabalhar hoje. Já tinha dito ao Márcio também que estava meio doente. Mas nada nos faz parar no podcast dos amigos de trabalhar, não é, Márcio? É verdade. Portanto, mesmo doente, a gente veio trabalhar. Estamos aqui. Mas querias completar com uma pergunta, não era, Márcio? Eu só ia pedir para o Pastor Brasil, já que nós estamos finalizando, né? Deixar uma mensagem para quem está do desespero, pensando em tirar sua própria vida. Às vezes pode ser problemas familiares, relacionamento, pode ser financeiro, né? Ou quem tem muito dinheiro que for, mas às vezes a vida ali tá vazia, o coração tá vazio e nada preenche. Então gostaria que você deixasse uma mensagem, já finalizando esse podcast. Viu, Márcio? Eu puxando um pouco a memória, eu não respondi uma pergunta inicial, mas fica para a próxima. Por que eu cheguei a vir aqui a Portugal, né? Lembra? Sim. O que foi, né? Eu estava contando a história para chegar. O que aconteceu para mim vir para cá? Mas Pode-nos dizer a resposta a nós fora do podcast e nós podemos meter essa pergunta no podcast. Ou seja, porquê que os nossos caros ouvintes pensam que o Pastor Brasil veio para Portugal? É uma boa ideia para também meter as pessoas mais ligadas aqui na parte da igreja, não é? Então, Mas a mensagem que der, se ia só pedir, pastor, se eu puder dizer ali para a câmara, é para esta câmara aqui, esta aqui. Esta? Exatamente. Esta para a aqui. câmara 3, exatamente. Câmara 3. Então, para você que está atravessando crise,
e todos nós passamos por elas, elas se avizinham de nós constantemente, que a vida é um ciclo, é como se fosse uma hora estamos na montanha, outra hora está no vale, outra hora na montanha. Isso é normal para todos. E bate o desespero, porque a gente não vê a luz no fim do túnel. É difícil lidar, porque as coisas são tão grandes e a gente até dimensiona mais do que elas normalmente são, e aquilo vira uma coisa gigante e que a gente se vê diminuto e não temos força para encarar essa realidade. Então, o caminho é realmente buscar em Deus a sua força, o seu refúgio, o seu esconderijo. Porque Ele, como Pai, como Deus que te ama, Ele tem toda a capacidade para te envolver, te proteger, te abençoar e mudar, como fez com os discípulos lá no barquinho, que a tempestade veio e eles achavam que iam morrer. E aí Jesus deu uma ordem para o mar, para o vento, e a Bíblia diz que acalmou tudo. Então, ele tem poder para acalmar essa tempestade que você está a viver e passar. Mas tem que ser com ele. Não tente encarar sozinho, com as suas forças, porque às vezes você não vai ter essa força que você precisa. Mas se você buscar em Deus, com certeza você vai ter resposta, porque Ele quer te abençoar, Ele quer cuidar de você. E a hora que você experimentar o amor que Deus tem, você nunca mais será o mesmo. Porque o amor dele nos constrange, diz a Bíblia, nos convence. É um amor eterno, não depende de ser amado. Deus não depende que você o ame, nem eu. Ele não precisa disso. Mas ele é amor, ele tem tudo, todas as ferramentas para curar você, as suas feridas, e transformar essa situação complicada num tempo de bonança, de tranquilidade e de paz. Ele tem, porque é o habitual dele. Para quem criou os céus e a terra, o mar, e colocou limite no mar, você não passa daqui, você vai até aqui. Nós é que abusamos e agora ele está passando tudo, né? Mas tem limite todas as coisas. Então, para quem controla tudo, imagine a sua vida. Como ela é preciosa para Deus. Sabe por quê? Porque ele enviou Jesus Cristo para morrer por você e por nós. Então imagina, calcula que amor é esse que dá a vida por nós. Então, ele nunca te irá trair. Teu marido pode, teu filho pode, teu patrão pode, teu amigo pode. Eles podem trair. Mas alguém hoje que está vivo, porque ele ressuscitou dos mortos, ele está vivo e é o único que pode ser teu amigo para sempre. Ok? Então, pense nisso, reflita sobre isso. Não estou falando de religião, eu estou falando de alguém que está vivo e quer fazer parte da sua existência. Não tire Jesus do caminho. Não mande ele embora. Não diga que é fantuchada, que não presta. Abrace esse Cristo. Ame esta pessoa, porque ele tem um amor para com você impressionante. Impressionante. A Bíblia diz que não dá para medir, mensurar o amor que ele tem por nós. Então, quando eu experimentei esse amor, eu chorei muito por isso, porque eu não era digno desse amor. Imagine um Deus criador olhando para mim, vendo o meu problema pontual e dar a resposta e a solução. É impressionante isso. No meio de bilhões de pessoas, esse Deus consegue me enxergar e fazer algo e transformar uma coisa ruim em uma coisa boa. Só Ele pode fazer isso. Incrível. Amém? Deus abençoe. Obrigado aqui vocês por me receberem, me convidarem, né? Foi muito bom. Bom, quero mais. Ô, Márcio, nós temos que fazer uma visita para esses caras lá, né, meu? Tem que fazer. Vamos marcar? Vamos marcar um dia, Vamos né? marcar lá
comer um pastelzinho. e tal. Isso. Marcar presença. Quero mais. Já estão aqui a convidar, a combinar ir aí à empresa. Portanto, vamos quando lá, forem o Pastor Brasil e o Márcio, já sabem, recebam-nos muito bem. Vamos lá. Pastor, quero deixo o final para o Márcio, porque também já o conheço aqui há algum tempo, mas quero da minha parte, com todo o maior orgulho e gosto de agradecer a sua presença cá no podcast Dois Amigos. A sua experiência de vida foi fantástica. Com certeza que eu vou daqui embora e levo outra visão em alguns assuntos. O que me ficou muito na cabeça foi aquilo que o pastor falou do trino, não é? Sim, Isso vai trino. comigo embora. A você ver que nem me esqueci, porque ficou. de falar uma coisa. Nós somos espírito, alma e corpo. Exato, Somos também. trinos. Portanto, eu agradeço mesmo a sua vinda cá, foi maravilhoso, foi realmente um convidado especial. Quando o Márcio me disse, nós realmente vamos ter um pastor no podcast, e eu disse, ok, será algo diferente. Eu estava doente, estou doente, mas vou daqui com a alma mais cheia. E da minha parte, enquanto Daniel Capota, como toda a gente me conhece, um muito obrigado por cá estar e que Deus e o pastor juntos consigam alcançar o inevitável e realmente consiga também trazer mais almas para si e mudar muito a mentalidade de muitas pessoas daqui que pensam que a vida é só viver o bom que nós temos, mas esquecemos realmente do propósito que a gente está cá, Principal. que é mudar a vida dos outros e amar o próximo. Muito obrigado, Pastor Brasil, Valeu. da minha parte. Obrigado. Pastor Brasil, muito obrigado. Né? Obrigado, Márcio. Houverá outras oportunidades. Eu sei que sua agenda é muito cheia, mas guarde um espaçozinho lá para nós, né? Deus abençoe. Olha, Grandes... vai sempre haver tempo para amigos. Amém. Amém. Entende? Sempre haverá tempo para amigos. Pessoas do coração. Você é uma pessoa do coração. Você também, meu amado. Já conheço alguns aninhos, Exato. né? Então, E a sou gente muito arruma feliz. tempo para os amigos. Sou muito feliz pela sua amizade, do tempo que a gente caminha junto, É verdade. né? Isto foi fantástico porque o Márcio e o pastor se emocionaram em direto. Foi fantástico. Não, foi bonito, foi Porque a bonito. ligação que nós temos... Vocês têm uma ligação que os nossos ouvintes não sabem, é logicamente. Exato, Mas é exato. maravilhoso ver essa vossa ligação. Eu gosto muito. porque- Parabéns aos dois. por A isso. amizade, cara, é um negócio precioso. Muito bom. E o próprio Cristo diz isso. Não vos chamamos servos, mas amigos. Porque Jesus quer ser nosso amigo. Olha, Tá bem? obrigado por ter vindo e quero mais. Quero mais. Não, agora eu que vou Agora pegar toma aqui. teu açaí, Brasil. Deixem-me já agora dizer-vos aqui uma coisa. Para finalizarmos aqui o nosso podcast, mais uma vez digo a todos os nossos ouvintes, obrigado por terem estado cá a ouvir aqui este maravilhoso convidado, ok? Já sabem, para nos conseguirem apoiar, subscrevam aqui o canal e sigam as nossas redes sociais, Instagram e o Facebook também, e o TikTok, logicamente. Portanto, muito obrigado a todos que estiveram aí. E um extra muito importante que vou passar aqui para o Márcio é a nível dos nossos grandes patrocinadores. O que é que tens a dizer sobre isso, Márcio? Olha, vocês que querem, né, ser nossos patrocinadores, que querem patrocinar o podcast Dois Amigos, é só entrar lá no link lá, tem o e-mail, né, lá no YouTube, Exatamente. e pode deixar sua mensagem, seu contato, a gente liga para vocês e ó, vamos fechar Portanto, e patrocinar, porque o patrocínio faz o quê? Toda Faz empresa crescer. crescer, exatamente. Isso é Portanto, conhecido através do patrocínio. do patrocínio, Quem exatamente. não é visto, Não é revisto. lembrado. Então digam-vos aqui uma coisa: querem publicitar o vosso negócio? Mandem mensagem aqui para o nosso e-mail e o vosso patrocínio será o nosso melhor patrocínio. Façam como a Quero Mais. Patrocinou os Dois Amigos e hoje tenho aqui o nosso convidado também a dizer um muito bom feedback. Portanto, sem mais demoras, muito obrigado, Pastor Brasil. Obrigado, Márcio Valeu, Santos. obrigado. E até ao próximo episódio. Até a próxima. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.